Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema que, nossa, está evoluindo muito rápido. Inteligência artificial na medicina. É um campo fascinante, né? Com certeza. A gente está com material aqui sobre pesquisas recentes da OpenAI e também umas visões de especialistas lá da Google DeepMind. Sim. A ideia é tentar entender, sabe, o quão confiáveis são essas ferramentas de IA hoje, qual é o potencial real delas e, claro, onde é que estão as limitações atuais no cuidado com a saúde. Exato. O que já funciona e o que ainda é a promessa. Isso. Então, para começar, tem esse tal de Health Bank, da OpenAI. Parece uma iniciativa bem séria, né, para testar essas IAs na prática médica? É, sim, bem robusta. Eles montaram um banco de testes bem extenso e chamaram centenas de médicos do mundo todo para colaborar. E como funciona isso na prática? Basicamente, eles criaram umas 5.000 simulações de conversas. Bem realistas, sabe? Tipo, paciente falando com a IA ou médico falando com a IA. E aí, para avaliar, mais de 48 mil critérios. E o legal é que foram definidos pelos próprios médicos. Uau! O foco era em cenários práticos do dia a dia, não só pergunta teórica de livro. Faz sentido. E tem algum exemplo desse tipo de cenário? Para a gente ter uma ideia? Tem, um bem interessante. Avaliaram como a IA reagiria, por exemplo, se alguém ligasse descrevendo uma emergência. Tipo, encontrei meu vizinho inconsciente. Nossa, situação de pressão. Total. E aí o crucial não é só o que a IA fala, mas o que ela não fala. Como assim? É, tipo, evitar usar jargão médico que ninguém entende, ou dar instruções super complexas que a pessoa nervosa não conseguiria seguir, né? Entendi. É um teste de clareza, de adequação mesmo. Exatamente. Clareza e adequação ao contexto da pessoa leiga. Muito bom. E, falando em teste, como é que as IAs se saíram? Então, o modelo O3 da OpenAI, que na época da pesquisa era um dos mais avançados deles, ele se saiu melhor que outros modelos que testaram junto. Ah, legal. Mas, assim, mesmo ele, ficou claro que ainda tem um bom caminho para percorrer. Um ponto fraco bem evidente foi a tal da busca de contexto. Busca de contexto, o que isso quer dizer na prática? É a dificuldade da IA de levar em conta informações que não estão ali ditas explicitamente na conversa, sabe? Tipo... Pensa num histórico médico completo de um paciente. Condições que ele já tem, remédios que usa, coisas que um médico humano considera quase que automaticamente, né? Claro. A IA ainda tropeça um pouco para captar essas coisas não ditas, essas nuances. Então, essa dificuldade com o contexto talvez seja o grande desafio do momento. É um dos principais, com certeza. Mesmo o OpenAI 3, naquele teste de pior cenário, que era para estressar o sistema mesmo, Sei. ele acertou coisa de 35% das vezes. Mostra como é complexo, né? Não é trivial. Mas, por outro lado, a tendência é de melhora. Comparado com modelos anteriores, tipo o GPT 3.5, a evolução é nítida. Isso mexe com a questão da confiabilidade, que vai aumentando. Interessante. E tem outro dado curioso. Compararam a avaliação feita por outra IA, o GPT 4.1, com a avaliação dos médicos humanos. E aí, bateu? Em partes. Para avaliar a habilidade de comunicação, teve uma concordância boa. Mas justamente na parte de busca de contexto e na avaliação geral da saúde, aí discordaram bastante. O julgamento humano ainda pesa diferente ali. Entendi. O fator humano ainda é chave nessas áreas mais subjetivas. Exato. E essa limitação no contexto faz a gente pensar no futuro, né? Como que supera isso? Parece que tem uma pesquisadora da Google DeepMind que tem uma visão sobre isso, certo? Sim, ela traz uma perspectiva bem otimista. Aponta muito para o potencial da IA para democratizar o acesso à saúde, levar conhecimento médico para lugares remotos, por exemplo. Isso seria incrível. E a visão dela vai além. Ela fala na ideia de um assistente médico de IA pessoal, que acompanharia a pessoa, tipo, a vida inteira. Uau, um assistente para a vida toda. Quais seriam os benefícios práticos disso? Imagina, né? Um acompanhamento de saúde super personalizado, contínuo. A IA analisando seu histórico, seu estilo de vida, para talvez antecipar problemas, sugerir prevenção de forma ativa. Parece ficção científica, mas está mais perto do que a gente imagina. E se a gente conecta isso com um cenário global, a gente vê uma corrida mesmo. uma corrida. Sim.
Uma análise das patentes de IA na saúde mostra um crescimento, assim, exponencial, com os Estados Unidos e China liderando disparado. E onde eles estão investindo mais? Em que áreas? O foco maior tem sido diagnóstico por imagem, analisar raio-x, tomografia, essas coisas, medicina preditiva também, e descoberta de medicamentos, para acelerar esse processo e, claro, otimizar a telemedicina, que cresceu tanto. É muito investimento e muita competição nesse espaço. Tá, então deixa eu ver se eu entendi o panorama geral. A IA na medicina está avançando super rápido. Sim. Testes rigorosos como esse Health Bank são fundamentais para a gente saber se é seguro, se funciona. Essenciais. O potencial é gigantesco, mas ainda tem limitações importantes, né? Principalmente essa coisa de entender o contexto implícito. Exatamente, o não dito. E tudo isso está rolando num cenário de muita inovação, muito investimento no mundo todo. Perfeito. É esse o quadro. E isso, claro, deixa a gente com uma reflexão importante, né? Qual? Pensando nessa dificuldade atual da IA de pegar o não dito, aquilo que um humano percebe, né, nas entrelinhas, quais habilidades humanas vão ser ainda mais cruciais para os profissionais de saúde? Boa pergunta. Eu penso em empatia, sabe? Intuição clínica. Aquela capacidade de fazer a pergunta certa que talvez a IA nem pensaria em fazer. Como que vai ser, na prática, essa colaboração entre a inteligência humana e artificial no futuro do cuidado à saúde? Fica aí pra gente pensar.